Retomando os nossos estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos agora para o segundo tema desse capítulo, reconciliar-se com os adversários, a partir do item número 5. Kardec separa para nós aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, quando ele trata exatamente desse tema, dizendo assim: conserta-se sem demora com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Nessas colocações de Jesus, bom dia fraterna, nessas colocações de Jesus naquela época, usando como referência as situações do cotidiano para trazer uma representação sobre aquilo que deve ser vivido no mundo espiritual, ele falava sobre essas contendas que se tem, ou que se tinha, na relação social, na relação comercial entre as pessoas, nas situações de uma vida em comunidade, e que normalmente, motivados, pelo orgulho, pela vaidade, pela mágoa, pela ofensa, as pessoas então vão se distanciando, e muitas vezes mais do que se distanciando, vão criando inimizades. Porque existe uma diferença entre você se distanciar de alguém por falta de afinidade e você se distanciar de alguém após ter vivido um atrito que tenha causado essa grande animosidade e, consequentemente, inimizade também. E quando se fala sobre o entendimento que nós temos sobre a vida imortal, a elevação espiritual depende da depuração do espírito. Disso nós sabemos. E essa depuração do espírito, ela se dá através de diversos aspectos importantes da natureza humana. Nós falamos sobre aquilo que diz respeito inicialmente a nós mesmos, tratando, por exemplo, dos nossos vícios, dos nossos hábitos, dos medos, das fraquezas, das culpas envolvendo a nós mesmos inicialmente, e depois aquilo que diz respeito de nós para o mundo exterior. E desse mundo exterior nós vamos então nos relacionar com outras pessoas e também com o próprio ambiente. Nós não podemos descartar também a nossa relação com o ambiente onde nós vivemos, com os seres vivos que estão à nossa volta. Então, enquanto nós tivermos ainda esse mastro sustentando a bandeira do egoísmo, vamos dizer assim, que mostra que tudo à nossa volta tem interesse para nós, e nós não nos importamos se esses mesmos objetos também são interessantes para as pessoas que convivem conosco, nós continuaremos ainda caminhando, trilhando nessa nossa jornada aqui do mundo físico, presos a ela e sofrendo as consequências de tudo aquilo que ela acaba nos oferecendo. Então o espírito se eleva conforme ele vai se depurando, conforme ele vai se harmonizando, conforme essas leis naturais que nós aprendemos todos os dias. Nós podemos imaginar assim uma grande pirâmide, cada pirâmide representando a nós mesmos, em que a base dessa pirâmide representa a nossa vida material, a nossa vida no mundo físico, sem nenhuma preocupação com a nossa própria elevação. Conforme nós vamos nos depurando, vamos eliminando da nossa personalidade, vamos eliminando da nossa bagagem de vida, tudo aquilo que é negativo, nós vamos então ascendendo cada vez mais para o topo dessa pirâmide, estreitando e reduzindo também
essas cargas negativas que nos prendem aqui. Ao chegarmos no topo da pirâmide, nós conseguimos depurar, nós podemos depois olhar para baixo, né, e perceber toda aquela parte maior da pirâmide, tudo aquilo foi deixado para trás. Tudo aquilo foi sendo gradativamente eliminado, conforme a gente vai, através do estudo, através do conhecimento, através do trabalho transformador, que exige de nós, não tenhamos dúvida disso, um esforço hercúleo, né, para que a gente consiga se livrar daquilo que para nós é prazeroso, né, a gente inevitavelmente acaba juntando também com aquele tema do instinto que nós conversamos ontem, em que nós buscamos aquele prazer imediato, aquele prazer fácil, sem pensar nas consequências. E aí então a gente vai modificando, porque a gente lembra sempre que o prazer, ele não é negativo. O que é negativo para nós é a fonte desse prazer e a dependência que nós temos dele. Porque os espíritos felizes sentem prazer nessa felicidade. E os espíritos inferiores sentem prazer naquilo que diz respeito às sensações apenas, e não à emoção, e não apenas ao entendimento daquilo que se realiza, daquilo que o aproxima cada vez mais da consciência divina que se encontra permeada por todo o universo. Então a gente vai se depurando, a gente vai, na verdade, se reeducando. Fazendo uma comparação simples, usando a questão da dieta, hoje pela manhã nos telejornais, no telejornal, falava sobre a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a modificação da nossa dieta, a quantidade de vegetais que nós precisamos consumir e a necessidade de redução de carnes, de gorduras, etc. E aí então foi falando sobre as cotas de frutas, legumes, verduras, leguminosas, grãos, etc. Né? E aí então, mostrando que a porcentagem dos brasileiros que tem uma vida mais regrada nessa questão da dieta é uma porcentagem muito pequena. A maioria de nós, especialmente nós homens, temos uma dieta muito mais desequilibrada do que as mulheres. Mas ainda assim, tanto homens como mulheres usam, se relacionam com essa questão da dieta ainda de um modo muito aquém do necessário. Esse entendimento dessa questão da dieta mostra o seguinte, que nós nos alimentamos com aquele tipo de alimento que nos dá prazer. Então pode ser um doce, pode ser uma fritura, pode ser um assado, pode ser uma massa, uma gordura, cada um busca aquilo que é mais prazeroso. Naturalmente, aquilo que é mais saudável vai ficando em último plano, pelo menos para a maioria das pessoas. Numa entrevista, numa praça de alimentação de um shopping center, mostrava assim, você come salada? Aí mostrava aquele hambúrguer, mostrava aquela batata frita, o jovem dizendo que odiava tomate, o outro que não comia salada e tal. Então, vai mostrando o seguinte, que nós sentimos prazer naquilo que agrada ao nosso paladar, mas que não necessariamente é saudável para o nosso organismo. De acordo com a vivência, com a experiência de cada um, seja uma experiência motivada por uma doença, por uma necessidade de sacrificar aquilo que é prazeroso em busca de um alimento mais saudável, até mesmo pela própria opção da pessoa em buscar uma dieta mais equilibrada, ela vai então modificando esse cardápio, vai substituindo aqueles alimentos que, embora sejam saudáveis, são nocivos para o nosso organismo, isso a longo prazo, ou a médio ou longo prazo, né? E aí, então ele vai optando por alimentos mais saudáveis. Na nossa imaginação a gente pensa o seguinte, que aqueles que optam por esse tipo de dieta mais saudável sentem menos prazer do que aqueles que optam por uma dieta mais gorda, por uma dieta mais doce, por uma dieta mais desequilibrada. E na verdade não. Nós percebemos que nós vamos regrando a nossa alimentação, mas o prazer não diminui. Pelo contrário, aqueles que conseguem se habituar com determinado tipo de alimentação, depois não conseguem voltar para aquela alimentação inicial. Começa a se educar, começa a encontrar formas de sentir cada vez mais prazer naquele tipo de alimentação.
E aí depois você olha aquele prato gordo, daquela feijoada, daquela fritura toda, dá até um pouco de enjoo, só de olhar para aquilo, para quem já conseguiu alcançar esse nível evolutivo, pelo menos dentro das dietas. Então é a mesma coisa que nós pensamos também com relação a essa nossa evolução. Nós vamos evoluindo moralmente, substituindo os prazeres. Enquanto uns encontram prazer, por exemplo, indo para uma balada, participando de uma festa, indo para um evento onde as sensações são muito intensas, né? Num ambiente de músicas agressivas, esportes agressivos, ambiente onde se usam substâncias e tudo mais, de repente ele começa a encontrar prazer num ambiente mais tranquilo, mais cultural, num ambiente mais solidário, num ambiente religioso, cada um busca onde quiser. E aí então a gente percebe quem sente mais prazer. Quem participa de um show de rock e usa substâncias que ele bebe, que ele fuma e tudo mais, ou alguém que participa de um trabalho de caridade, de evangelização, um ambiente religioso, ou para quem vai ao museu. Quem sente mais prazer? Na verdade não existe quem sente mais prazer. Cada um sente prazer a seu modo. Só que nós vamos percebendo que dentro do aspecto moral, dentro do aspecto espiritual, dentro do aspecto até mesmo de saúde física e social, aqueles que se distanciam desses ambientes mais turbulentos são aqueles que conseguem melhor qualidade de vida. São aqueles que encontram melhor tranquilidade, maior equilíbrio emocional, psicológico, têm mais foco naquilo que vive. Mas a intensidade do prazer não significa que ela seja diferente. Então a transformação moral exige de nós um sacrifício inicial para que a gente consiga primeiro se depurar daqueles apegos mais materialistas, mais sensualistas, para chegarmos depois numa forma de prazer mais saudável, mais equilibrada. E para aqueles que alcançam esse status, já não conseguem mais voltar para aquela condição inicial. Simplesmente porque nós mudamos os nossos hábitos, mudamos os nossos valores, e essas mudanças muitas vezes são muito sólidas. São mudanças que ficam cristalizadas dentro de nós, que não permite que nós voltemos para aquele tipo de conduta anterior. Guarda-se a lembrança, guarda-se a experiência, mas não se tem vontade de viver aquilo de novo. A maioria de nós já passou por isso também. Basta a gente ver a nossa trajetória, a idade que a gente tem, as experiências que já foram vividas, que a gente pensa assim, naquela época eu até curtia isso, hoje eu curto uma coisa diferente. Que pode ser melhor, pode ser pior. Feliz daquele que tem uma mudança positiva. A dona de mim colocou, eu e minhas filhas ficamos com água na boca ao ver uma linda salada, né? Pois é, cada um, né? Eu adoro ver assim uma bela de um filé frito em cima da mesa com batata frita. Quando eu olho para aquela salada eu falo assim, tá, salada. Né, Andréia? Então, a gente vai percebendo o quê, né? Pois é, né? Nossa, que delícia uma salada. Eu gosto de rúcula, tá? Eu confesso que eu gosto de rúcula, gosto de agrião, detesto escarola, e assim a gente vai, né? Mas é importante a gente perceber isso, que nessas comparações que nós estamos fazendo, dentro do campo moral é a mesma coisa. Mas por que eu estou trazendo para vocês toda essa ideia de mudança? Pois é, né, Barbudinho? Melhor assim, né? Então, assim, muita gente acha que é prazer, para muitos é tortura, né? Mas vamos lá. Então, assim, o que a gente traz como ideia sobre essas comparações que eu trouxe para vocês é exatamente naquilo que a gente faz dentro da nossa vida social, da nossa vida de relacionamentos. Começa com uma transformação dentro de nós e naturalmente isso vai refletir na nossa vida social, na nossa vida de relacionamentos. Nós nos relacionaremos diferente com as pessoas. Né? Olá, Elisa, quanto tempo? Então, nós nos relacionaremos diferente com as pessoas. Então, a gente começa a se aproximar das pessoas por afinidade. Muitas vezes nós queremos conquistar, nós queremos dominar aquele ambiente e, consequentemente, dominar aquelas pessoas, para que elas vivam aquilo que nós desejamos viver. A partir de uma certa maturidade, que ela acontece naturalmente com a experiência de vida, mas felizes daqueles que já conseguem alcançar esse nível de entendimento desde a juventude, desde a infância, nós percebemos que se por acaso eu chego num ambiente
e esse ambiente não me favorece em termos de afinidade, em termos de simpatia, eu simplesmente me distancio. Que eu percebo que não vale a pena eu querer criar atritos, eu querer criar confusões com as pessoas, porque isso já não me interessa mais. Na verdade, nós fazemos uma opção de vida dizendo o seguinte: eu sigo naquela direção. Quem quiser seguir comigo será muito bem-vindo. Quem optar em ir por outra direção, que vá com Deus. Não é mais aquela história, eu vou naquela direção e quem for ao contrário vai ser arrastado para viver comigo. Então a gente já começa a mudar a nossa forma de viver. E isso é importante a gente lembrar, acontece não apenas quando a gente fala no ambiente social, nas nossas relações no mundo como um todo. Isso acontece dentro de casa. Quando nós começamos a perceber que personalidades diferentes muitas vezes são confinadas dentro de uma situação, porque a gente lembra que o que prende as pessoas não é somente a questão de estarem presas entre quatro paredes. É uma prisão psicológica, é uma prisão de dependência financeira, de dependência emocional. E aí, vivendo naquele ambiente, vivem um verdadeiro inferno. Então, na verdade, elas não estão dividindo um espaço, elas estão presas naquele espaço. Que se não houvessem essas barreiras, não houvesse essas barreiras que acabam algemando umas às outras, certamente cada uma seguiria por um lado diferente. Aliás, essa é uma grande curiosidade que nós vemos nessa dinâmica evolutiva que a vida nos oferece. Nós muitas vezes estamos presos dentro de uma família, sem opções nesse momento, enquanto as coisas não se resolverem. Então aquela junção de pessoas se torna, na verdade, uma grande prisão, até que essas algemas sejam dissolvidas pela mudança de comportamento. E muitas vezes no futuro, por uma questão de mudança de sentimentos, mudança de entendimento, aquilo que era uma prisão se tornou, na verdade, um aconchegante ambiente, onde aquelas mesmas pessoas transformadas são capazes de dividir o mesmo espaço. Não significa que estão compartilhando os mesmos sentimentos que antes compartilhavam, mas saiu daquela relação conflitante que tinha anteriormente para virar uma relação harmoniosa, cada um vivendo a sua vida do seu jeito, só que agora com respeito, com afeto, com participação. Então isso começa principalmente dentro do ambiente doméstico. Então nós vemos personalidades diferentes. Vivemos aquele grande tormento, cada um querendo impor a sua vontade, cada um disputando, todos disputando a liderança, o comando daquele ambiente. E aí, então tem aqueles que ditam regras, tem aqueles que se rebelam contra as regras, tem aqueles que disputam ferozmente para saber quem é o mais forte, até que chega uma hora em que todos começam a se destruir, sem se darem conta disso. E naturalmente, durante essa trajetória, em que acontecem essas grandes mudanças, esse sentimento de inimizade vai crescendo, vai se fortalecendo. E aí nós voltamos para aquela comparação que nós falamos da dieta, ou daquele ambiente social que nós frequentamos, percebendo que quanto mais enraizados nós estamos naquele ambiente, ou vivendo dentro daqueles hábitos, mais difícil é de nós nos libertarmos. Então, se dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente social, nós cultivamos sentimentos negativos, mais enraizados esses sentimentos ficam dentro de nós. E quando nós direcionamos e reciprocamente também recebemos sentimentos negativos de determinadas pessoas, maior é o vínculo que nós criamos com ela. Só que são vínculos mais dolorosos. Então, na verdade, essa evolução espiritual nos proporciona esse entendimento, ou melhor, o entendimento que nós temos, ou vice-versa, né? O entendimento que nós temos nos proporciona essa evolução espiritual, porque nós percebemos que o objetivo maior dessa relação que nós estabelecemos, seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual, mas entre nós, entre espíritos, mostra que todos nós temos por objetivo maior fazer com que todas as relações sejam tão harmoniosas quanto possíveis. E aquelas que não são possíveis nesse momento, devem ser trabalhadas pacientemente para que no futuro também sejam harmoniosas. Então o nosso foco é sempre o topo da pirâmide. Hoje
eu posso viver esse grande problema numa determinada relação. Mas os meus olhos estão voltados para o topo da pirâmide, então eu vou fazer todo o possível para que essa relação, por pior que ela seja minimizada nas suas consequências. Se não da parte daquele outro, que pode ser a pessoa problema, da minha parte, que embora também me encontre como pessoa problema, modifique esse tipo de relação. Isso é fundamental para nós. Essa sabedoria, essa percepção desse objetivo maior. Ninguém se encontra vinculado com outra pessoa para cultivar a inimizade. As inimizades foram criadas, e foram elas, inclusive, que nos aproximaram uns dos outros. Porém, com esse objetivo maior agora de crescimento espiritual, nós estamos desfazendo esses laços de inimizade. Nós estudaremos um pouco mais para frente, no outro capítulo, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, que é um outro capítulo que vem como consequência desse estudo de hoje. E lá, Jesus fala para nós sobre que amar os nossos inimigos não significa cultivar o mesmo afeto que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos amores, vamos dizer assim. Mas certamente é um sentimento muito diferente da inimizade. É um amor universal, é um amor fraterno, que para que ele possa se manifestar, há a necessidade de uma grande transformação. A Magali colocou para nós: meu filho participa das nossas reuniões espíritas desde pequeno e acredita na vida espiritual, mas aqui na vida terrena participa da igreja mórmon e participa assiduamente porque encontra jovens com a cabeça mais centrada. Eu aceito porque sei que com o ocorrer da vida ele achará o seu caminho. Magali, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que todas, como eu falo para vocês das religiões, a gente lembra que os mórmons pertencem à Igreja Adventista dos Santos dos Últimos Dias. Então a gente lembra sempre que todas as religiões nada mais são do que escolas religiosas. E toda escola religiosa é uma escola moral. E é isso que o mundo precisa hoje, escolas morais, para fazer com que as pessoas modifiquem o seu modo de entender a vida, modifiquem o seu modo de participar da vida. Então, se essa escola religiosa traz para ele valores que são construtivos, valores que são produtivos, ele se encontra num bom lugar. Pois é, mas essa rigidez, cada escola tem a sua. Da mesma forma que nós temos na doutrina espírita, tem um tipo de comportamento, na igreja muçulmana, lá na religião muçulmana, na religião judaica, nas religiões evangélicas, cada um tem a sua forma de se conduzir. O importante é que o resultado seja positivo e que a pessoa se sinta feliz e se sinta bem fazendo isso. Mais para frente, quando atingir uma determinada maturidade, ele vai saber exatamente o caminho que ele quer escolher. Então tem que pensar assim, os valores que estão transmitindo para ele são valores positivos? São valores que são construtivos? Se sim, então ele está num bom caminho. E não apenas dentro do que diz respeito a religiões. Nós temos várias atividades, vários grupos, vários movimentos que também transmitem esses valores e fazem com que cada pessoa encontre o prazer e a satisfação, e aí nós voltamos para aquele nosso comentário inicial, o prazer de você vivenciar uma experiência que te transforme numa pessoa melhor. Porque, como eu disse antes, né, é muito comum, eu me recordo na época da juventude, quando eu tinha ali os meus 15, 16, 17 anos, eu fiz várias escolhas com relação a grupos sociais, grupos religiosos, atividades que eu realizava. E aí então, quando chegava num determinado momento, quando eu me encontrava com os meus amigos, eu falava assim, olha, eu preciso ir porque está na hora de eu ir para tal lugar, né? O cara falou assim, mas você vai deixar aqui para poder ir para lá? Aqui está tão bom, aqui está tão legal, não que fosse nada ruim, mas era um ambiente que curtia aquele momento, era hora de ir para outras atividades, outros compromissos, como se eu estivesse abrindo mão, na visão daqueles amigos, abrindo mão daquilo que era extremamente prazeroso para ir para algo que era sacrificante. E na verdade não era, para mim era tão prazeroso ou mais prazeroso do que aquilo que eu fazia naquele momento. Que na verdade eu fazia porque era o tempo disponível que eu tinha. Não tinha nada melhor para fazer. O mundo é eufórico e o mundo também ele é muito... ele gosta de viver experiências muito intensas, né, Érica?
Bom dia. E essa intensidade das experiências é o que faz com que as pessoas acreditem que esse tipo de prazer é melhor do que outro prazer. Nós vemos assim, tem pessoas que gostam de viajar, pessoas que gostam de sair com os amigos, gostam de virar a madrugada. Tem pessoas que gostam de se sentar perto de uma janela lendo um livro. E o outro diz assim, não sei como é que você aguenta ficar parado aí lendo. O outro vai dizer, não sei como é que você consegue não ficar parado e fazer aquilo que você faz. Então, na verdade, nós começamos a perceber que existem infinitas formas de vivenciar prazeres. O que nós precisamos é saber qual é o prazer saudável e qual o prazer não é. Qual é o melhor prazer e qual é o pior prazer. A Vânia colocou como eu me sinto quando vou para o abrigo, né, e para o centro. Muita gente questiona isso. É aquele trabalho desgastante, sacrificante. Aqui em casa é a mesma coisa também. Muitas vezes eu estou fazendo meus trabalhos aqui no computador, um monte de coisa para fazer naquele feriado. O pessoal vem assim e fala assim, nossa, mas nem no feriado você para? Mal sabem ele que o melhor momento que eu tenho é quando eu paro para fazer essas coisas. Porque se eu não estivesse fazendo essa coisa, eu estaria fazendo alguma coisa que não era, que talvez não fosse tão proveitosa, tão prazerosa. Cada um encontra a sua forma de viver. O Babudin colocou, né, as pessoas tinham que parar de tomar conta da vida dos outros. Começa por aí, né? Então, esse é o melhor caminho que a gente tem. Então, vemos que dentro dessas relações, como eu coloquei para vocês, a gente começa então a analisar o porquê dessas relações, porque aí então vem a questão do conceito da família, que nós tão bem entendemos através daquilo que a doutrina espírita passa para nós, a formação da família, o porquê das pessoas estarem em determinados grupos familiares, o porquê das relações serem dessa ou daquela forma. Então, começamos a analisar nossa família. Vemos ali a afinidade, vemos ali as antipatias, as simpatias, vemos ali aquelas pessoas que são muito mais próximas, outras que são um pouco mais distantes, aquelas que são mais tranquilas, aquelas que são problemáticas. Então, começamos a entender o conceito de família, desculpem. A entender o conceito de família. Como Joana de Ângeles lembra, família nada mais é do que um grupo de espíritos desajustados que estão ali próximos para poderem se reconciliarem. Mais ou menos com essas palavras. Então, entendendo esse conceito de família, nós começamos então a analisar também a forma que nós estamos nos relacionando dentro desse ambiente, dentro desse grupo. Em que, na verdade, nós não estamos ali disputando poderes, mas estamos ali juntos para que todos possam crescer. Entretanto, essa é a parte mais complicada, bom dia, professor. Essa é a parte mais complicada. Nem todos têm essa pretensão, nem todos têm essa intenção de fazer com que o relacionamento seja saudável. Muitas vezes até tem essa compreensão de que existe algo além da matéria, de que existe a nossa imortalidade, de que existe ali o processo reencarnatório. Tudo isso é muito interessante, mas o que me interessa é impor a minha vontade nesse momento. Então, quando nós estudamos sobre a família, começamos a analisar o perfil da família como um todo e de cada indivíduo dentro da família. Aqueles que conseguem mais, aqueles que demonstram maior equilíbrio, aqueles que demonstram menor equilíbrio. E dessa forma nós começamos então a traçar estratégias para lidar com cada pessoa. Algumas precisam de um pouco mais de atenção, de cuidado, outras precisam de menos porque tudo se desenvolve de uma forma muito natural. Mas o nosso foco se encontra onde? No topo daquela pirâmide, que é exatamente o que representa para nós a elevação espiritual. Nós nos livrarmos de tudo aquilo que na base da pirâmide acaba trazendo muito volume, mas pouco conteúdo. E aí nós mudamos então essa imagem, tirando, né, nos livrando de tudo aquilo que é desnecessário, aquilo que é improdutivo, aquilo que é definitivamente inútil, para guardarmos apenas aquilo que para nós tem validade, para nós tem valor. Então começamos a mudar a nossa forma de viver de um modo mais equilibrado, de um modo mais saudável, representando aquela nossa dieta.
Para o nosso corpo físico, muito mais vale um belo prato de salada do que aquele monte de gordura num prato. Então nós continuamos vivendo os mesmos prazeres, mas eliminando aquilo que para nós é nocivo. E dentro do campo moral é a mesma coisa. A Elisa colocou para nós, né, a vida oferece várias vertentes ideológicas e filosóficas, e alguns ficam perdidos e confusos. As pessoas, na sua insegurança, têm necessidade de passar por essas várias formas de agir e pensar. Um dia elas farão suas escolhas. E o detalhe interessante, Elisa, é porque nós observamos que a grande culpa dessa confusão toda são as próprias instituições, que ainda vivem suas fantasias, vivem os seus dogmas, vivem os conflitos com outras instituições irmãs, que todas têm o objetivo de fazer com que o homem se eleve espiritualmente em direção a Deus. Todas elas. Nenhuma religião foge desse propósito. Do contrário, ela não seria uma religião. Mas é engraçado que cada um acredita que o seu jeito de conduzir as pessoas é o melhor jeito. E aí então elas disputam os fiéis como se estivessem disputando clientes, como se fossem empresas que cresceriam cada vez mais conforme o número de adeptos, o número de clientes. Então, esse problema que as instituições vivenciam, de não entenderem o seu verdadeiro papel, é que faz com que as pessoas fiquem perdidas. Todas essas pessoas chegarão, sem dúvida nenhuma, a um nível melhor de crescimento espiritual. Entretanto, o que nós vemos é que umas demoram mais e outras demoram menos. Aquelas que demoram mais são aquelas que ficam perambulando pela vida, tentando encontrar um caminho que realmente ofereçam para ela uma realidade e não ofereçam para ela uma fantasia. Então, como as pessoas já não confiam mais nas religiões, não confiam mais naquilo que elas pregam, principalmente devido à conduta que elas têm, pregam uma coisa, mas aquela ideia do Cazuza, as ideias não correspondem aos fatos. Então faz com que as pessoas, lamentavelmente, simplesmente se desliguem desse propósito para viver aquilo que a vida oferece. Eu vou viver aquilo que eu posso, eu vou viver a minha realidade, eu vou vivendo um dia depois do outro, sem essa preocupação de algo além. Para todos aqueles espíritas ou de outras escolas religiosas que conseguiram alcançar esse entendimento, de viverem aqui no mundo físico, mas com suas ações, com suas atitudes, com suas ideias voltadas para essa transformação espiritual, certamente promoverão com mais rapidez essa mudança. Mas a gente vê que a esmagadora maioria do mundo não é assim. Embora frequentem religiões, as pessoas ainda se encontram perdidas. Frequentam como um hábito e frequentam com a esperança de que realmente aquilo que pregam seja verdade. Mas que não há, lamentavelmente, essa convicção. Para aqueles que são convictos, e é isso que nós esperamos, que nós, a cada estudo, a cada troca de ideias, a cada experiência que nós vivenciemos, que nós tenhamos uma convicção cada vez mais fortalecida, as nossas atitudes são muito mais precisas para esse objetivo. Eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu preciso, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá. É mais ou menos como se fosse um planejamento para uma grande viagem. Eu pesquiso o roteiro, pesquiso as despesas, pesquiso todo o material, toda a bagagem que eu vou precisar carregar, e aí então eu trabalho em função disso. Começo a fazer as minhas economias, começo a comprar os equipamentos que eu preciso, as roupas, todo o material, me aprofundo cada vez mais no entendimento do roteiro que eu vou percorrer, e aí então eu simplesmente realizo no momento oportuno. No caso da vida espiritual é diferente. As pessoas querem encontrar o céu, as pessoas querem chegar até lá, mas simplesmente se desligam disso. E deixam-no seja que Deus quiser. Sem dúvida nenhuma, o mundo se desenvolve no seja que Deus quiser. Só que a forma como Deus quer, Ele traz para nós entendimentos, Ele traz para nós regras, Ele traz para nós leis que nos ajudam a alcançar aquilo que Ele quer de fato. Só que na verdade nós nos desviamos disso. Nós buscamos esse nosso prazer, buscamos essa nossa tranquilidade, naquilo que nós entendemos como tranquilidade, só que na verdade nós vivemos muitas vezes verdadeiros tormentos.
E aí então as pessoas se encontram completamente desorientadas. Não conseguiram encontrar seus próprios caminhos. Fraterna colocou: o problema na minha visão é que tem religiões que perturbam a realidade espiritual, né? E com isso quem segue se atrapalha, né? É aquilo que eu falei para vocês, as religiões, elas não entenderam o seu verdadeiro papel. Quando nós começamos a analisar aquilo que os espíritos trouxeram para nós, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem naquele texto do Espírito Verdade que ele diz assim: chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E aí Emmanuel traz para nós aquela ideia de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que significa isso? Que nós estamos resgatando a essência moral e espiritual daquilo que Jesus trouxe. Não mais vivendo pelos templos, pelos rituais, pela posição, pelo poder. Isso tudo não tem mais sentido. Mas as religiões, pelo fato de serem seculares, pelo fato de serem milenares, algumas delas, acabam valorizando muito mais aquilo que é importante na aparência para mostrar a sua posição, do que simplesmente disseminar os seus valores de uma forma silenciosa, sem grandes propagandas. A doutrina espírita, muitas vezes, ela cai nessa falha. Nós percebemos a necessidade de conquistarmos cada vez mais adeptos, como se os valores que a doutrina espírita ensina precisassem desses adeptos para poder se manter vivo, para se manterem vivos. Então nós pensamos assim: mas a doutrina espírita, ela vai se tornar cada vez mais importante quanto mais centros espíritas nós abrirmos. Quanto mais pessoas lotarem, quanto mais pessoas comprarem, quanto mais pessoas se declararem. A doutrina espírita é uma filosofia que ela se encontra simplesmente dispersa na atmosfera. As pessoas podem respirá-la ou não. Aqueles que respirá-la e conseguirem absorver os seus ensinamentos, entendendo essa nova realidade, vai ter uma vida equilibrada. Então a gente lembra sempre que as pessoas que chegam no mundo espiritual não chegarão felizes pelo fato de serem espíritas. Elas chegarão felizes pelo fato de terem vivido aquilo que o Espiritismo ensinou, assim como também outras religiões ensinaram a mesma essência. Então não pensemos assim que existem portas diferenciadas para cada pessoa de uma religião diferente. Não importa, no mundo espiritual é aquela história: você vai desencarnar e de imediato você vai entrar em sintonia com uma determinada dimensão, uma faixa vibratória do plano espiritual, não por aquilo que você era em termos de declaração religiosa, mas por aquilo que você silenciosamente e intimamente vivenciava no seu cotidiano. Então não existe ali o velório de um espírita, o velório de um católico, o velório de um evangélico, o velório de um ateu. Existe ali o sepultamento do corpo físico dele, mas o espírito dele entrou em sintonia de imediato com uma faixa vibratória que era aquilo que ele vivia, independente da sua crença religiosa. Então a gente lembra que as escolas nos trazem instruções, mas não são as escolas que vão fazer com que nós garantamos no céu algo que é um espaço reservado para aqueles que são dessa ou daquela religião. Então nós espíritas muitas vezes caímos nessa ideia e dizemos orgulhosamente: não, eu sou espírita. Como se chegasse no mundo espiritual: e aí, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Então entra por aquela porta ali. As palavras, as posições, as teorias do mundo físico não têm qualquer importância no mundo espiritual. O que faz diferença é a qualidade dos nossos pensamentos, o resultado de nossas obras. Então a doutrina espírita é uma opção que nós temos de compreender o mundo espiritual e de fortalecer as nossas ações. Mas outras escolas também fazem a mesma coisa. Mas vamos voltar agora, puxar tudo de novo, para a gente poder retomar aqui o nosso raciocínio. Nós falávamos então sobre essa questão da vivência em comunidade, em vivência dentro de uma
coletividade pequena ou grande. A gente lembra que Kardec trouxe para nós, lá no livro Obras Póstumas, aquela questão das expiações coletivas. Dentro dessa teoria, a gente volta a tocar nesse assunto porque é importante para ilustrar o nosso raciocínio. Quando se fala em expiação coletiva, o espírito que conversou com ele, que trouxe a mensagem, dizia que nós vivemos em 3 esferas diferentes. Uma esfera individual, em que aquilo que nós fazemos repercute sobre nós mesmos, são as minhas decisões com relação à minha forma de viver, é a minha dieta, os meus valores, os meus instintos controlados, as emoções que eu estimulo dentro de mim mesmo. Depois nós temos uma segunda esfera, que é a esfera familiar, que é exatamente aquela esfera que sofre de um modo quase que imediato os efeitos da minha forma de viver. Se eu sou uma pessoa agressiva, os primeiros a sofrerem essa agressão são aqueles que vivem dentro da família. Se eu sou uma pessoa equilibrada, as primeiras pessoas beneficiadas por esse equilíbrio serão aquelas da minha família. E outra, eu me encontro convivendo com pessoas com quem eu tenho compromissos. Então mostra que a minha segunda expiação, a minha segunda experiência é vivida com pessoas com quem eu tenho compromisso. Então a minha família é formada por pessoas que têm tudo a ver comigo. Queira ou não queira, goste ou não goste. Então essas são as pessoas com quem eu tenho que conviver nesse momento. E depois nós partimos para uma terceira esfera, que é a esfera da sociedade. Eu vivo nessa cidade, eu vivo nesse país, eu vivo nesse planeta porque eu tenho comprometimento com cada uma dessas dimensões. Se eu estou no Brasil, é porque eu tenho que trabalhar nesse ambiente do Brasil, com todas as suas dificuldades, com todos os seus tumultos, com todas as suas virtudes, porque o Brasil não é só desgraça também, né? A gente vê tanto na televisão tudo aquilo que acontece de negativo que a gente se esquece de todas as virtudes que o Brasil tem. Uma delas, por exemplo, é que a gente não vive num ambiente de guerra. Nós vivemos num ambiente de problemas sociais. Mas se a gente quiser trocar para quem vive na Síria, para quem vive, por exemplo, lá na Nigéria, é só trocar e viver ali um mês para ver como é que é. Para quem quiser numa casinha bem bonitinha ali perto das fronteiras da Palestina com Israel, tranquilo também. Então nós vamos saber exatamente que ambiente nós estamos de acordo com as nossas necessidades. Nessa questão das expiações coletivas, portanto, nós começamos a entender sobre os relacionamentos. De acordo com o nosso modo de viver, nós vamos criando cada vez mais atritos. Ou, de acordo com o nosso modo de viver, a gente vai dissolvendo cada vez mais atritos que foram criados anteriormente, esses vínculos negativos. É daí então que nós agora entramos de fato no nosso tema, reconciliar-se com os adversários. É exatamente buscarmos uma forma de viver para que nós consigamos harmonizar cada vez mais as nossas relações, tanto quanto possível. Nós temos sabedoria para podermos tomar as melhores decisões. Porque cada vez que nós emitimos um pensamento, cada vez que nós tomamos uma atitude, ela vai repercutir sobre outra pessoa que convive comigo. E dessa forma ela vai também ter uma reação. Aí nós entramos na parte do instinto. Que ela vai reagir de acordo com a forma como ela sabe. Ela vai reagir de acordo com os seus valores. E a gente lembra então uma passagem de Joana de Ângeles, nessa questão agora que trata das relações, e de outras tantas, que ela diz assim: é indispensável despertares para a responsabilidade e conscientizar-te do que podes fazer, para aceitar o que não podes alterar, modificar o que seja possível de ser transformado e dispor de sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Vou até colocar para vocês aqui essa frase, essa mensagem, porque ela é bastante significativa para o nosso tema de hoje. Só um instantinho, está aqui. Esse aqui é o texto.
conscientizar-se do que nós podemos fazer, aceitar o que nós não podemos alterar, modificar o que seja possível e ter sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso também se aplica principalmente às nossas relações. Muitas vezes, eu não posso mudar as pessoas que estão próximas a mim. Então as pessoas vão continuar do jeito delas. Eu tenho que me preocupar com a minha própria mudança. Outras vezes eu tenho que aceitar aquilo que eu não posso alterar. Pelo menos nesse momento. E outras vezes eu posso modificar aquilo que é possível, através da minha influência, dos meus conselhos. Então eu tenho que ter sabedoria para poder complementar essa ideia, para poder analisar essas situações. Porque a nossa vida ela sempre tem que ter como foco principal a construção. Ela tem que ter como foco principal aquilo que é produtivo, aquilo que é positivo. Se nós nos encontramos hoje numa situação em que nós vivemos um conflito que foi gerado anteriormente, ou que acaba de ser gerado, ou está em processo de geração, nós temos que trabalhar o máximo possível para reverter essa situação, para que ela se transforme em algo positivo. Mesmo que muitas vezes, como nós vimos no nosso estudo anterior, eu tenha que exercer a virtude do perdão à distância. Então, nesse momento eu não posso, mas futuramente eu vou poder. Então eu me distancio agora e deixo que as coisas amadureçam, que as coisas se transformem. Mas o importante é que eu me transforme diante disso e trabalhe sempre positivamente. Para que no momento em que eu tiver que me deparar de novo no futuro com a situação conflituosa, eu possa dizer com a consciência tranquila que eu fiz tudo o que estava a meu alcance para resolver. E não simplesmente dizer, ele não quis, eu também não queria, então cada um que se exploda. O nosso trabalho tem que ser sempre um trabalho de reconciliação. Um trabalho de aproximação. Porque, do contrário, nós estamos falando das nossas atitudes agora. Mas Kardec vai falar para nós, aqui nesse texto que nós vamos ler agora, a respeito dos inimigos que transcendem a vida física. Aquelas inimizades, aquelas antipatias que nós muitas vezes, por falta de vontade, por falta de interesse, nós carregamos para existências futuras. Ou mesmo deixamos que isso se prorrogue no mundo espiritual. E ali então nós começamos a entrar agora naqueles casos clássicos de obsessão. Todos os casos de obsessão são casos provocados por situações conflituosas, por antipatias e por inimizades que foram criadas. Todos, sem exceção. Porque a obsessão é alguém obstinado em prejudicar alguém, motivado por vingança. Mesmo que ele não tenha a intenção de vingança, mas a dor é tão grande que ele quer dividir essa dor com aquela pessoa. No fim das contas, todos acabam se prejudicando. Todos acabam se machucando. Vamos aqui para o nosso texto, para vermos aqui. O Hermes colocou aqui, quando você recusa um benefício, sabendo que este é irregular, indo contra a sua vontade, em benefício próprio, você está realmente entendendo os ensinamentos de Jesus, abrindo mão de tudo aquilo que é nocivo. O nosso texto diz o seguinte, então a gente pega aqui de novo a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, conserte-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Isso nos leva a uma reflexão sobre as nossas responsabilidades. Até que ponto eu sou responsável ou até que ponto eu fui responsável por determinada situação conflituosa na convivência com outra pessoa. Se por acaso eu tive responsabilidade e tenho oportunidade de consertar, exatamente para que eu possa tirar da minha consciência a maior quantidade de carga negativa possível provocada por esses atritos. Se por acaso eu não posso fazer isso agora, então eu guardo o momento oportuno, esperando que quando estivermos em condições, estivermos eu e estivermos a pessoa ou as pessoas com quem eu convivo, para poder lidar com essa questão. Mas o importante é que eu comece a me transformar, me colocando numa condição predisposta a resolver o problema.
Se nós chegamos num lugar com aquele espírito aberto para as possibilidades de reconciliação, isso é algo muito positivo. Mas o que nós percebemos que no mundo hoje, as pessoas se aproximam já alimentando a antipatia e já na defensiva. Eu vou, mas eu quero só ver o que ele vai falar. Se vier falar tal coisa, se fizer tal coisa, a coisa já vai pegar fogo de novo. Na verdade, não. O que eu posso fazer dentro daquilo que me é possível para resolver o problema? Se as condições não forem propícias, então as coisas vão se adiando. Mas certamente o espírito de transformação é algo que já tomou conta de mim. Não é, Lamazé? Vamos então para o nosso texto aqui, item número 6. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto de seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Aqui a gente lembra do processo de obsessão, que é exatamente o que Kardec coloca. O grande perigo que existe no processo obsessivo é exatamente a condição oculta em que o obsessor se encontra, interferindo na vida das pessoas, que hoje nós lembramos que apresenta uma grande dificuldade para resistir a essa influência, porque como Kardec lembra lá no livro A Gênese, no final, no capítulo 14, quando ele trata dos fluidos, ele diz que para uma força física há a necessidade da oposição de uma força física. Para uma força moral, há a necessidade de oposição de uma força moral. Então, se um espírito vem com uma intenção de prejudicar alguém, eu precisaria apresentar uma força positiva contrária para poder me proteger. Só que a pergunta é, eu consigo manter esse nível de concentração, esse nível mental para poder me proteger? A gente sabe que não. Porque nós somos vacilantes, nós temos essa dificuldade enorme de sairmos desses hábitos, de mudarmos o nosso modo de pensar, de mudarmos o nosso modo de viver. Então eu posso até não ser uma pessoa má, mas ao mesmo tempo eu também não sou uma pessoa boa. E esse é o grande problema que nós vemos, que os espíritos dizem para nós, que não basta você não ser mal, você tem que ser bom. Porque aquele que não é nem mal nem bom também é mal. Porque o bem se caracteriza por um único resultado, o bem. Se você não faz o bem, mesmo que você não faça nada, você não se enquadra nessa condição de bem. É aí então que nós percebemos que pelo fato de nós não termos esse exercício constante desses nobres valores, isso nos coloca sempre numa condição de vulnerabilidade para essas influências. Daí então que os espíritos obsessores deitam e rolam à vontade no nosso meio, satisfazendo os seus interesses. Existem aqueles obsessores que são muito mais agressivos pelo fato de terem vivido experiências dolorosas com alguns encarnados. Tem aqueles obsessores que simplesmente prejudicam pelo prazer de prejudicar um desafeto. Então esse silêncio, essa condição oculta em que eles se encontram é uma situação muito propícia. Mas o detalhe é que nós temos que pensar. Então um grande beijo para Marcelo então, Mazé. Então o detalhe é que nós temos que pensar. Se eu posso resolver os meus problemas agora, eu já sei que eu não vou levar nenhum desses indivíduos que possam me prejudicar no futuro. Porque exatamente eu posso não ter levado amigos para lá, mas também não levei nenhum inimigo. E isso é muito positivo, pelo menos eu me encontro nessa condição de relacionamentos, numa condição neutra. Então, se nós conseguimos neutralizar esses conflitos, ótimo. Se eu conseguir fazer com que eles sejam revertidos em algo positivo, melhor ainda. Se eu os mantenho numa condição negativa, eu posso esperar que aquilo vai continuar. Continuando aqui o nosso texto.
é necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Esse texto, ele traz um foco interessante para nós, porém nós não podemos nos restringir a ele. Porque aqui diz o seguinte: reconcilia-te com o seu inimigo, para que você não crie inimizades na vida atual e nem leve inimizades para a vida futura. Então o foco dessa ideia é nós evitarmos esse problema presente ou o problema futuro. Mas o texto ele vai muito além. No momento em que nós trazemos esse espírito de reconciliação, significa que nós temos valores aflorando dentro de nós que vai transformar a nossa vida em todos os aspectos. Não é simplesmente eu trabalhar para não fazer inimigos ou trabalhar para fazer amigos. Eu vou trabalhar para fazer o bem. E esse bem vai atingir os meus amigos, os indiferentes, os meus inimigos, vai atingir o meu modo de vida, vai atingir o trabalho que eu realizo, vai atingir o meu futuro espiritual. Então nós temos que pensar sempre que conforme nós modificarmos os nossos valores, nós naturalmente buscaremos sempre essas atitudes mais elevadas, essas atitudes mais nobres. Mas nesse texto que nós estamos estudando, ele traz um foco para que nós fiquemos atentos, especialmente nesse momento, a essa questão das relações. Então nós percebemos que cada capítulo chama a nossa atenção para um aspecto diferente da nossa vida aqui no mundo físico, que por consequência vai repercutir na nossa vida espiritual também. Então o trabalho que nós fazemos nobre dentro de nós, ele simplesmente vai se irradiar à nossa volta, interferindo a todos e a tudo também. Porém, existem algumas situações em que nós precisamos ser um pouco mais objetivos, prestarmos um pouco mais de atenção. Porque existe aquele elemento dentro de nós, vou chamar de elemento porque ele pode ser uma virtude, mas ele pode ser uma imperfeição também, que é o orgulho. Algumas vezes nós vivemos experiências na nossa vida, experiências afetivas, amizades, experiências profissionais, que nós eventualmente machucamos alguém, e aí pelo fato de nós rompermos aquela relação e nós seguimos cada um para a sua própria vida, nós fazemos de conta que nada aconteceu. É como se nós apagássemos da nossa memória que naquele tempo aquela pessoa se machucou e até hoje ela se encontra magoada comigo, mas como a gente não se vê mais, não tem problema. Então, muitas vezes nós acreditamos que essa indiferença que nós alimentamos, ela se transforma em paz interior. Mas, na verdade, ela continua sendo uma indiferença. E essa indiferença é uma mancha que nós carregamos em nós. Então nós precisamos ficar atentos para aquilo que já aconteceu na nossa vida, para aquilo que fizeram
e para aquilo que nós fizemos também. Muitas vezes um perdão que não foi concedido, muitas vezes um pedido de perdão que não foi feito, e aí então nós deixamos as coisas adormecerem, deixamos as coisas quietas, como se estivesse tudo bem. Como se fosse mais ou menos aquela fatura de dívida que chega para nós, e nós dobramos, colocamos na gaveta para não ficar olhando para ela. Como se por acaso alguém não fosse bater a nossa porta dizendo assim, olha, eu mandei para você aquela fatura e você não pagou ainda. Então, na verdade, nós temos que, tanto quanto possível, existem situações em que é melhor para nós deixarmos as coisas adormecerem, deixarem as coisas quietas até o momento propício. Mas o importante é que sempre que nós tivermos oportunidade, que nós não percamos a oportunidade de corrigir as coisas. Lembra que eu contei para vocês um caso de infidelidade, em que uma mulher num casamento teve um caso de infidelidade, ela acabou então engravidando daquele que era o seu parceiro extraconjugal, e aí então o filho nasceu. E o marido dela acreditava que aquele filho era dela. E isso foi um fato, não é uma história. E aí então alguém próximo a ela soube dessa história. E ela disse assim, eu não tenho tranquilidade porque eu descobri isso. Eu devo contar ou eu não devo contar? Eu sei que eu não tenho nada com isso, mas são pessoas próximas, e eu sei que é um caso grave. O que eu devo fazer com essa informação? E essa recomendação veio exatamente num trabalho de atendimento fraterno. E a recomendação foi a seguinte, olha, se as coisas estão harmoniosas como estão, não interfira trazendo tumulto. Deixa que o futuro na vida espiritual eles se ajeitem, eles se ajustem. Porque isso não é nada grave a ponto de você acabar com a vida das pessoas simplesmente por uma simples revelação. Deixa que quando eles chegarem no mundo espiritual, todo mundo vai se deparar com todo mundo vai se entender, vai compreender as causas, os efeitos e tudo mais. Nesse momento, deixem que eles cultivem a amizade que eles estão vivendo. Então, para nós, muitas vezes é assim. Algumas coisas é melhor nós deixarmos para depois. Mas esse deixar para depois não é uma questão de comodismo. Nós temos que ter sabedoria para tomar essa decisão. É realmente melhor porque a minha aproximação nesse momento não vai ser positiva. Exatamente, na mochila espiritual cheia de bugigangas. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter. E por isso, Joana de Ângeles fala para nós sobre a sabedoria que nós temos para fazer o que tem que fazer, não fazer aquilo que não tem que fazer, aceitar aquilo que não pode ser transformado. Tudo isso vem para nós como uma ferramenta positiva de grande valor para nós. Então, tanto quanto possível na nossa vida, aquilo que foi criado de problema foi criado. Existe diferença, né, Magali? Nós temos que colocar um elemento importante, Magali, a partir do momento que nós absorvemos esse entendimento. Existe uma diferença entre mentir, omitir, e existe aquela diferença de esperar. Porque a omissão significa eu não faço nada e espero que ninguém faça. O esperar é o momento certo. Você que sabe, Hermes, vamos para 3 encarnações depois arrastando esse karma. Não tem problema. Então, o que nós pensamos agora? Todos os problemas que foram criados, foram criados. Alguns podem ser solucionados, outros não podem ser solucionados, outros têm que aguardar um pouco mais, outros dependem de nós, outros não dependem de nós. Mas o importante para nós é que, agora, nesse momento, nós temos condições de viver de uma forma a não criarmos mais essas situações. Aquilo que foi criado em situações que muitas vezes fugia do nosso controle. Eu não queria que as coisas fossem assim, e elas acabaram se desenrolando, chegando nessa situação. Mas elas terão que ser resolvidas num determinado momento. Ou muitas vezes eu esqueço, o outro também esquece, não se fala mais nisso, eu já não sinto mais nenhum tipo de desconforto com isso, acabou. Porque tem problemas que eles naturalmente se dissolvem.
são aquelas sacolinhas de plástico biodegradáveis. Elas vão ficando lá fermentando, fermentando, chega uma hora que elas simplesmente são esquecidas. Mas tem aquelas sacolinhas de plástico normais que ficam durante décadas aguardando o momento de serem dissolvidas. Então aquilo que é possível que seja resolvido. Aquilo que não é, o tempo se encarrega disso. Mas o mais importante, que a nossa visão seja voltada daqui para frente, para que tudo aquilo que a gente faça na nossa vida seja sempre positivo, sempre conciliador. Que nós façamos parte agora daquele time do deixa disso. Vamos juntar todo mundo, vamos comer uma pizza. Não criemos mais atritos, porque os que já foram criados já são suficientes para trazer para nós muito sofrimento. Muitas vezes as influências espirituais que nós estamos sofrendo agora, essas dores que nós estamos carregando agora, são dores que vêm de séculos de problemas que nós criamos no passado. Então é a hora, sem dúvida nenhuma, né, fraterna, de fazermos aquele belo prato de salada e começarmos a abrir mão da gordura que nós comemos durante tanto tempo. Magali, não é difícil. O que nós temos que saber, o que nós temos que desenvolver em nós, é essa sabedoria. Porque quando nós convivemos com pessoas, principalmente, que têm uma personalidade forte, pessoas que são difíceis, nós temos duas opções. Ou nós agimos como elas, ou nós agimos de um modo diferente delas. Se nós agimos de um modo diferente, de um modo construtivo, muitas vezes a inimizade vai acontecer, mas a culpa não vai ser nossa. Então, na verdade, nós vamos perceber assim, eu tenho que analisar qual é a minha cota de responsabilidade para os problemas que estão sendo criados. Algumas vezes pessoas problemáticas criam problemas pela sua própria natureza. A pergunta é, eu vou compartilhar desse mesmo tipo de vida? Eu vou regar aquilo que ele semeou? Ele jogou a semente do mal, vamos dizer assim. Eu vou regar essa semente para que ela possa crescer mais? Ou eu vou simplesmente agir de um modo diferente para fazer com que isso floresça de um modo positivo? Então, na verdade, o silêncio, a paciência, a tranquilidade, a harmonia, são valores que são ferramentas que nós podemos utilizar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É aí que nós vamos começar a viver de um modo diferente. Então isso é fácil de fazer. Os problemas que foram criados, sim, são problemas difíceis. Todos nós temos ali os nossos débitos do passado. Mas como eu falei para vocês, existem aqueles débitos que nós temos que resolver, existem aqueles que simplesmente se dissipam, se dissolvem, pela maturidade de todas as partes. Eu amadureci, o outro amadureceu, deixa disso, eu não preciso mais procurá-lo, ele não precisa mais me procurar, tudo resolvido, tudo certo. Agora, tem esses conflitos que são realmente difíceis. Mas quanto menos problema nós criarmos, melhor para todos nós. Então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje. Né? Então, façamos aquela dieta moral, abrindo mão daqueles prazeres que são para nós nocivos para a nossa saúde, e começamos a nos alimentar dos valores que são mais nobres. O prazer vai ser o mesmo, basta apenas que a gente faça uma reeducação. E principalmente aplicando tudo isso na nossa vida social, na nossa vida de compartilhamento. A Érica colocou, né, eu tenho um irmão que é homossexual e ele mesmo é homofóbico. O detalhe, Érica, é que muitas vezes pessoas vivem conflitos que elas mesmas não conseguem resolver. Então elas precisam de tempo e precisam de ajuda. Então, nesse caso, ajudemos tanto quanto possível. Cada um vivendo o seu conflito. Se tiver ali a compreensão, se tiver a tolerância, se tiver o exemplo, uma palavra amiga, tudo vai se resolvendo com o tempo. Algumas vezes a curto prazo, pode ser a médio prazo, ou então vai ser a longo prazo que vai ser mais difícil. Quanto mais tempo nós arrastamos um problema, mais pesado ele fica. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para a nossa amiga fraterna, que vai fazer para nós aqui o encerramento. Daqui a pouquinho a gente